Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Raíza e a gente está começando hoje mais um episódio do seu videocast Sala de Estar. E hoje, gente, vamos falar um pouquinho sobre essa vida adulta, as pressões sociais aqui que nos cercam, essas cobranças. Inclusive, se você está em dia com os episódios da nossa sala, no último, que eu falei um pouco da nossa relação com o tempo, né, que a gente vive correndo sem tempo para nada, eu citei a escritora Ana Cláudia Quintana, quando ela fala dos 5 arrependimentos que as pessoas têm quando estão quase morrendo. E adivinha? Adivinha? Um deles é justamente isso. Eles se queixam de não ter vivido uma vida baseado nas próprias escolhas. Ou seja, foi vivendo com o que o externo jogou, com o que falaram que tinha que ser. E aí, gente, imagina chegar lá no final da sua vida e você perceber que não viveu como queria, que não escolheu o que fazia seu coração vibrar, o que te motivava de fato. E aí não tem mais jeito, né? Não nessa existência. Então hoje eu convido vocês a refletirem. Eu vou até brincar falando que para cada pressão social aqui, daria um episódio inteiro. Quem sabe mais pra frente a gente destrincha cada assunto, né, e traz aqui falando com mais profundidade. Inclusive, de repente, até no Café com Raíza, né, quando eu trago convidados para cá. Mas uma dessas pressões, eu como mulher, né, justamente os relacionamentos. Você não pode estar solteira. Quem nunca? Quem nunca, gente? Foi naquela festa de família, Natal, um casamento de algum parente, e vem aquela tia, alguém te perguntar, e você? Quando que vai arranjar alguém? Quando vai casar? Como se estar solteira, né, não ter uma pessoa fosse assim, algo de muito errado, algo problemático. E o que eu percebo é que as pessoas nunca vão estar satisfeitas, sempre vão estar nessa cobrança. Então, se você está solteira, você tem que estar namorando, você tem que ter alguém. Aí vão perguntar quando vai ser o casamento. Aí você casa, te pergunta quando vai ser o filho, quando vocês vão ter filhos. Aí você tem o primeiro, já pergunta, já querem saber quando é o segundo. E assim vai, porque elas não estão satisfeitas. E aí eu pergunto, gente, como é isso? Né? Sabe o que me assusta? Quando eu percebo, exemplo clássico, Dia dos Namorados. A gente começa a descobrir casal que a gente nem conhecia nas redes sociais, né? Que nem sabia que existia. Eu acho que as pessoas têm muita necessidade de mostrar que estão com alguém, de mostrar que estão ali sendo amadas e que estão cumprindo a tabela do Dia dos Namorados, né, de ter uma pessoa. Mas sabe qual que é o pior mesmo pra mim? Quando eu vejo mulheres se submetendo a relacionamentos ruins, abusivos, os chamados tóxicos, pra não estar sozinha. O feminicídio só aumenta. A gente tem visto uma quantidade enorme de violência aí contra a mulher. E é muito problemático. É sério. E eu acho que cabe a gente pensar o que tá me fazendo não querer estar só na minha presença, só comigo. Autoconhecimento, né? A gente fala muito aqui de se conhecer, de ir pra dentro. Gente, experiência própria. Houve uma época da minha vida que eu morava sozinha e que as pessoas falavam, ai, tadinha, você mora sozinha, coitada. Falavam assim, um tom de pena, e eu amava morar sozinha. Então, é um medo, talvez, de se conhecer, né? Acho que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Claro que eu entendo que quando a gente fala de relacionamento amoroso, né? Ah, sim, uma coisa que vem de anos, já instaurada culturalmente, e os filmes colaboraram muito para isso. Que você tem que achar o seu par, a metade da laranja para poder ser feliz. E é aquele casal perfeito, tá, gente? Que vai ser feliz para sempre. E aí, atualmente, as pessoas ficam em busca disso e se não tem, sofre, se sente inadequado, se sente mal, acha que tem alguma coisa de errado. Não é assim, né? Existe esse casal perfeito? Ou existe pessoas dispostas? No mundo, sei lá, de mais de 7 bilhões de pessoas, você tem de fato ali uma alma gêmea para te completar? Ou, de novo, existem pessoas dispostas a fazer dar certo, a estar ali diariamente, potencializando um ou outro, né? Deixando a pessoa ser quem ela é e vice-versa.
Eu acho que o amor romântico parte muito disso, né? Da disponibilidade, da disposição. Porque como qualquer relação, demanda tempo, demanda afeto. Acho que é isso, né? Repensar os afetos. E aí eu vou trazer aqui um livro que é Novas Formas de Amar, da Regina Navarro. Eu ainda não li, mas eu já ouvi muito sobre, quero ler ainda. E que ela traz justamente essa ideia, né? De vamos repensar esse amor. Será que, de fato, naturalmente, esse tipo de relação amorosa que se instaurou foi algo que partiu assim instintivamente, é natural? Ou talvez foi instaurado culturalmente, né? Até a forma monogâmica. E ela vem trazendo outras formas de se relacionar, de amar, relacionamento aberto. Gente, por favor, eu comentei aqui em casa que eu tinha que ter muito cuidado na hora de falar isso. Porque senão o povo ia sair falando, olha, a Raíza, muito moderninha, com várias ideias. Eu sou a pessoa mais a favor do amor possível. Eu acho que o casal, seja ele qual formato for, tem que ver o que é ideal pra ele, o que funciona pra ele. E não é isso. Senão a gente sai de um lugar e volta pro outro, né? Tipo, não tem que ser monogâmico, tem que ser não monogâmico. Não! Tem que ser o que funciona pra vocês e o que faz sentido pra vocês. Aqui, de novo, eu estou convidando a expandir o leque. Porque tudo a gente é muito preso como chegamos até aqui, né? A caminhos pregressos. Então, até falando um pouco também de preconceito, a gente tá muito acostumado numa relação hétero, homem e mulher. Se a gente foge disso, assusta, a sociedade não aceita. E a gente vê aí o Brasil sendo um país que está liderando o ranking, né? Dos que matam pessoas trans, travesti. Isso é muito sério, isso é muito grave. Vamos falar aqui, gente, futuramente sobre orientação sexual, identidade de gênero. Eu acho importante, como eu falei hoje aqui, vamos só soltar e expandir. Existe só um jeito de amar? E por que o amor romântico tem que estar no topo, né? Ai, gente, esse episódio aqui, eu posso pegar 3 dos que eu mais amo nessa sala, que é o do amor, o das relações humanas e da autenticidade. Eu trago muito isso nas relações humanas, né? Os amigos, por exemplo, não é também uma relação amorosa? Não tem amor ali? Por que tem que ser só uma pessoa e a responsável por te fazer feliz, né? Porque ainda é isso, você joga no outro uma responsabilidade que é sua. E tá no topo essa relação. E aí muitas vezes o que a gente vê, né? Pessoas que começam a namorar e vão se distanciando dos amigos. Depois lá na frente acaba ficando sozinho. Eu brinco falando que os meus amigos, eles nunca vão embora, né? Eles permanecem. Eu tenho a alegria de ter amigos de uma vida inteira, de uma vida toda. E é muito bonito você ver esse crescimento junto, né? Mas eu acho que isso pode acontecer em qualquer relação, como eu falei, quando há disponibilidade, tempo, afeto, querer, vontade. E pensar num amor que é algo tão grandioso, será que existe só um jeito de amar? Ele não pode estar aí, ó, espalhado em vários formatos e gente distribuindo. Bom, outra coisa que eu percebo muito, que as pessoas sentem, essa semana mesmo eu conversei com um amigo sobre isso, sobre emprego, sobre sucesso, o que é o sucesso, sobre uma idade certa para algo. Isso existe? Tem uma escritora chamada Miriam Goldenberg, ela é professora também, e ela estudou durante algum tempo sobre isso, e ela fala que há uma curva da felicidade que tem um formato em U, onde no início, quando você é mais jovenzinho, você é muito feliz. Depois isso vai caindo ali entre os 40 e 45 anos, cai, é justamente onde as pessoas estão o quê? Depressivas, porque elas acham que estão inadequadas, não estão encaixadas no que te falaram que tinha que ser aos 30, 40 anos, né? É essa a ideia, a gente acha quando a gente é criança que com 30, 40 a vida vai estar pronta. Isso vendem também pra você. Não é assim, eu acho que a vida nunca vai estar pronta, a gente vai estar sempre se construindo, se desconstruindo em algum aspecto, né? E depois essa curva sobe de novo, que é justamente quando as pessoas já estão mais velhas e elas, ó, soltam isso, porque já viveram experiências, já passaram por coisas que só confirmaram
que o importante é você estar de acordo com o que faz sentido, né, pra você. Elas não estão mais dispostas, não topam mais certas coisas, elas já soltaram mesmo esse controle. Aliás, controle, né? Controle também serve para os relacionamentos, a nossa forma de amar ainda muito baseada na posse, no controle, no ciúme. Acho que a gente está precisando expandir, né? E claro, gente, não é simples assim. São anos, séculos, milênios se relacionando de uma forma. Não é no estalar de dedos que a gente muda isso. Mas, voltando, eu sempre trago aqui, né? Qual que é o sucesso, gente? A gente fala muito, mas você tem que estar nas grandes capitais, você tem que trabalhar com uma coisa para sempre, né? Quando a gente está ali prestes a fazer vestibular, a gente parece que tem que decidir a faculdade pro resto da vida. E se algo mudar ali no meio do caminho, eu quiser fazer outra coisa, não pode, como assim? Mas você já tá aí com uma carreira estabelecida, estabilizada, vai tentar outra coisa? Sim, talvez sim. Não dizendo que é fácil, tá, gente? Mas vou sentar, vou planejar, vou estudar os caminhos, ver as possibilidades. E se for um caminho que faça mais sentido pra mim, por que não? A gente precisa sair dessa caixa de tudo, né? Estabeleceram caixinhas para relacionamento, estabeleceram caixinhas para profissão, estabeleceram caixas da forma como a gente tem que viver, sendo que não faz o menor sentido. Se cada um é diferente e traz algo único, a gente vai contribuir com algo de diferente. Imagina, senão a gente vai ficar lidando mais do mesmo, né? Se eu sou igual ao outro, e em todos os sentidos, né? Querem que a gente seja igual fisicamente, seja igual nas escolhas, no que disseram pra gente que era o correto, a gente quer ali se enquadrar. E como eu falei, esse episódio pode dialogar com tantos outros aqui da nossa sala, e eu sempre trago muito a ideia de algumas pessoas, tipo Carl Rogers, que é um psicólogo humanista, quando ele fala que só de você nascer, né, ser um ser humano, você já merece valor, você já merece se estimar e ter esse amor também dos outros. Então, como assim, se eu sou esse ser único que já merece ser valorizado, eu vou abrir mão disso, eu vou soltar em prol do que falaram que eu tinha que ser, como eu tinha que ser? Aí tem também Kierkegaard que fala isso, né? Que a forma mais profunda de desespero é justamente você escolher ser outra pessoa, né? Imagina, gente, você viver, sei lá, sendo alguém que não você. Não tô falando que é simples. Como eu falei, todos estamos aqui num processo de se descobrir, né? Às vezes você vai falar pra mim, Raiza, mas eu ainda não sei o que eu gosto, o que eu quero fazer, profissionalmente ou não, tô aqui meio perdido. E eu vou te falar que ótimo! Autoconhecimento, né? Terapia. Tudo bem que nem todo mundo pode fazer terapia, mas a gente pode tentar ir pra dentro e vendo o que a gente gosta, experimentar. Não só aceitar, né? Acho que vale a reflexão. Tem a Viviane Mosé também, quando ela fala que o problema é quando a gente pensa que a vida é a civilização e a gente fica correndo atrás de estar ali dentro, de se encaixar. E a gente perde de vista o sagrado, a gente não observa o sagrado. E o sagrado, para mim, é justamente esse ser único, autêntico, que só você pode trazer para cá do seu jeito, com a sua originalidade. Tem uma frase que eu amo, que eu sempre falo aqui também, né? Bem-aventurados os inadequados, pois deles vem o reino da originalidade. Gente, eu tô cheia das referências hoje. Inclusive Manuel de Barros, que eu amo, poeta, ele fala que o artista é o ser que enxerga mais pelo lado inexistente da vida. Então vamos ser todos artistas? Vamos! Se tem um caminho ali que você tá vendo que existe, que tá todo mundo seguindo através dele, por ele, porque talvez seja mais fácil, opa, vamos ver um que não existe, que talvez esse seja o nosso, que talvez realmente não esteja tão claro, né? Que a gente vai ter que caminhar para descobrir. Que tal o caminho certo é esse? O poema de um amigo meu, Guilherme Tadeu. Siga o caminho certo, diziam os idosos sorrindo. Mas que tal o caminho certo é esse? Um caminho leva para cá, outro leva para lá. O poema é enorme, né, gente? Eu não decorei, mas tem uma hora que ele fala
que entre o caminho certo e errado, ele prefere caminhar. E é isso. Vamos caminhar pra gente ir se descobrindo, pra gente ir vendo do que a gente gosta, pra gente ir tocando e chegando perto dessa originalidade, dessa autenticidade de quem a gente é de fato, do que a gente tem pra somar aqui com a nossa diversidade, com a nossa beleza própria e única. Às vezes eu me sinto um pouco repetitiva. Vocês acham, gente? Pode botar aí. Sim, repetitiva pra caramba. Mas a gente precisa ir quebrando, né? Pensar que antigamente, sei lá, os casamentos eram arranjados, o pai muitas vezes pagava um dote, né, pra filha casar. Opa, vamos quebrar isso aí. Já não mudou muita coisa. Então é caminhando também que se faz caminho, já diz a música, né? Mas, como eu falei, gente, hoje eu trago pra reflexão. Tô olhando aqui pra ver se eu esqueci alguma coisa. Ah, eu até tinha notado da Maria Homem, a psicanalista. É muito interessante até quando ela fala de relacionamento aberto. Ela fala que, se a gente for ver a fundo, todo relacionamento é aberto no sentido de que, se você só se relaciona com uma única pessoa na sua vida, aquele objeto, né, é a única razão da sua existência, da sua felicidade, tem alguma coisa disfuncional, né? Que os relacionamentos precisam ser abertos no sentido, olha o que eu estou falando, no sentido de você se relacionar com outras pessoas, com o mundo, consigo mesmo, e aí sim você abre, né, expande e vai tendo relações mais potentes, saudáveis e tal. Ai, eu tenho que ter muito cuidado com as coisas que eu falo aqui, né, gente? Ai, essa frase é tão bonitinha, ó. O amor não tem porquê, nem como, nem quem, apenas existe. Isso aí é pra gente repensar mesmo as relações amorosas ou não românticas também, né? Essa frase é da Michelle Rivera. Eu falei que hoje é um episódio cheio de referências, eu estou de parabéns! Bom, amigos, amores, muito obrigada por estarem aqui. Eu ainda tô olhando pra ver se eu queria falar mais alguma coisa, mas acho que foi. É isso, né? A gente vai seguir conversando e essa é a beleza. A gente sempre poder trazer de outras perspectivas, entender que nenhum tema se esgota. Muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui e eu espero te ver no próximo também. Um beijo, tchau, tchau!